Boa tarde, vamos falar de educação e cidadania e da educação para o empreendedorismo. Hoje vou conversar com Alcides Andrade, vice-presidente da FAMPESC, a Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, no Educação e Cidadania Especial de Setembro, que já está começando. Alcides, bem-vindo à Educação e Cidadania. Obrigado, boa tarde, Maria Odete. Então, nunca se falou tanto, nem se divulgou tanto o empreendedorismo, né? Mas acredito que apesar de todos nós termos características empreendedoras e de empreendedorismo, né? Como é que estão as estatísticas, né, sobre os negócios que acabam dando certo em relação às pessoas que investem nessa área? Olha, nos últimos anos, em virtude do desenvolvimento econômico do país e também por trabalho realizado por várias instituições de formação, de apoio à micro e pequena empresa, como o Sebrae, por exemplo, esses números de mortalidade da micro e pequena empresa vêm se reduzindo bastante, né? Mas isso não pode deixar de nos chamar a atenção para um outro número, uma outra pesquisa de nível internacional, que diz que hoje em dia as pessoas empreendem muito mais por oportunidades do que por necessidade. Então também é um outro indicador bastante interessante. Porém, esse indicador ele pode esconder alguma realidade, né? Porque mesmo quando a pessoa empreende por oportunidade, pode haver um fundo de necessidade por trás, né? De alguma forma, a gente remete ao século XVIII, a 300 anos atrás, 400, quando nós tínhamos os ofícios, né? Exato, então não existiam exato. Empresas formais, né? Então as famílias, as pessoas, elas desenvolviam ofícios, o artesão, né? E, na verdade, era uma forma de autossustentação. Então isso é uma característica hoje. Boa parte das pessoas, eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas, elas empreendem por aquele sonho de ter um negócio próprio, empreendem por conta própria. E muitas vezes, apesar de ver uma oportunidade, ele é nada mais do que uma forma de sustentabilidade. Você sabe que eu iria te perguntar sobre isso até um pouquinho na frente, né? Sobre essa questão do empreendedorismo, ele estar ligado a um negócio de família. Isso. E daí ele nasceria do improviso. E não necessariamente de uma educação para empreendedorismo. Sem dúvida. De seguir uma metodologia, né? De seguir um certo preparo, uma certa pesquisa para o negócio, não é? Sem dúvida. No Brasil isso é muito comum, né? Não só na área empresarial, que a gente vê famílias, tanto nas microempresas ou nas grandes empresas, sucessões dentro da mesma família do mesmo negócio. Mas também profissões, né? Como dentistas, família de dentistas, de advogados, de médicos. Então isso é muito comum. É uma cultura que vem de dentro da família, na qual os filhos, os netos vão sucedendo naquela mesma atividade. E na área empresarial é igual. Agora isso também não deixa de ser um risco para o êxito do negócio, né? Ele é uma cultura, as pessoas vão trabalhando com a empresa, né? Eu não diria que a maioria são especificamente empresários profissionais. Eles vão sucedendo e vão fazendo melhorias no decorrer dos anos, das décadas. Ou acabam gerando a mortalidade da empresa, que muitas vezes eles veem que o negócio deles não seria bem esse, né? Esse é como nós estávamos comentando, é um risco. Enquanto os empresários, né, de micro e pequeno porte pensarem que a sua empresa ela é uma forma de sustentação, eles nada mais estão sendo do que simples trabalhadores do seu próprio negócio. A partir do momento que o empresário entender que ele precisa se profissionalizar, né, não só com a cultura empreendedora, mas também com a cultura do investimento, ele vai, com certeza, sair daquele isolamento, né, daquela dependência do seu negócio só para sobreviver e vai se tornar um empresário profissional. E, na verdade, eu te perguntei isso porque ontem eu entrevistei o Marcos Badim, da Junior Achievement, que trabalha justamente com isso, né? Quer dizer, ele trabalha com uma espécie de educação, uma espécie não, é uma educação da mini empresa com estudantes, né? E uma rede mundial e que também atua aqui em Santa Catarina e que trabalha com essa educação para o negócio, né? O projeto que o Badim toca aqui em Santa Catarina é maravilhoso, né? A Junior Achievement é uma referência, não só aqui, como você mesma mencionou, internacional. E eles trabalham muito a questão da prática, né? Já desde as escolas, com os jovens e adolescentes, trabalhando a questão da empresa, a questão da visão de planejamento, a visão do negócio, do orçamento. Então, essas são
Esse projeto ele tem uma característica de fazer os jovens, adolescentes, colocar a mão na massa, aprendendo desde cedo aspectos não somente de empreendedorismo, né, da proatividade, mas também como aspectos gerenciais. Muito importante para o sucesso, não só dos negócios, Maria Odete. A própria família, né, quando você fala em orçamento doméstico, você precisa gerenciar um orçamento doméstico. Né? Então, isso passa... É uma questão de cidadania. Você ensinar não só os empreendedores, assim como os cidadãos e as famílias, a gerenciar a sua casa, a gerenciar a sua empresa ou a sua própria carreira. Remeto aqui novamente à questão dos ofícios, né? No passado a pessoa tinha esses ofícios e tocavam a sua questão da sustentabilidade. Hoje a pessoa precisa ser mais proativa, hoje a concorrência é muito maior e se a pessoa, o cidadão, não desenvolver essa cultura da gestão da sua própria carreira ou do seu próprio negócio, ela pode ter problemas sérios na sua carreira profissional. E por uma grande parte da nossa vida, muitas vezes a gente constata o quanto que nós somos analfabetos nessa área, né? Muito pouco é feito a título de educação formal, né? Nessa área de empreendedorismo e gestão, né? E tudo mais. Várias iniciativas tem no Brasil, alguns municípios já adotam no currículo escolar o ensino do empreendedorismo. Essa é uma bandeira da AMP metropolitana, da FAMPESC aqui em Santa Catarina, para que o poder público coloque no currículo escolar ou disciplinas ou de forma transversal trabalhar essa questão da economia popular, da gestão financeira e do próprio empreendedorismo. Exatamente, isso que eu iria te perguntar. Existe então essa bandeira? Porque você há pouco colocou o seguinte, o empreendedorismo, ele também, ele já tem ele parte do pressuposto também da cultura para o investimento, não é? Então, tudo isso vem junto, quer dizer, não é apenas você ter a ideia de querer montar o teu negócio, né? Mas também como você está preparado para fazer esse investimento, né? Você falou a palavra-chave, né? A questão do investimento. A gente vive num sistema capitalista, né? Onde o dinheiro, né? O capital que é a moeda de troca, digamos assim, né? Então, muitos empresários que investem suas economias num negócio, muitas vezes estão perdendo dinheiro, porque deixam de analisar quais são os melhores investimentos. Por isso que eu volto a frisar aqui o nosso início do diálogo, né? A partir do momento que o empresário se profissionaliza, que ele vê uma empresa, sim, como uma atividade, mas também como um investimento, aquele investimento que ele faz no seu negócio, na sua empresa, ele precisa, dentro de um determinado prazo, retornar com um percentual de rentabilidade maior do que um CDB, do que uma poupança ou do que uma bolsa de valores. Agora, você nos revelar aqui, eu acredito que até em primeira mão, de que a FAMPESC tem essa bandeira de desenvolver nos currículos da nossa escola uma cadeira voltada para esse tema. Eu acho que já é uma grande revelação nessa entrevista. Sem dúvida, a gente está disposto a discutir, né, a melhor forma de colocar, né? Será que é ter uma disciplina? Será que é no primário, no secundário? Ou será que é abordar de forma transversal nas disciplinas de matemática, ou de física, ou de língua portuguesa? Então, isso pode ser tratado, ou de história, né? Claro. A história, você sabe muito bem que ela é cíclica, né? Ou criar uma disciplina nova, né? Ou criar uma disciplina. Sem um vínculo com ninguém, não é? A gente tem total disposição de discutir. Né? Negócios. Sem dúvida alguma, o governo federal agora nos últimos anos criou o empreendedor individual. Né? O que nada mais é do que empreendedor individual? Uma forma de você formalizar aqueles empreendedores que por conta própria desenvolvem os seus ofícios. Então é trazer para a formalidade, para que possa pagar uma previdência, para que possa ter acesso a um financiamento, porque o empreendedor individual ele passa a ter um CNPJ. Então ele pode acessar bancos, vender para o poder público, coisa que um empreendedor sem o CNPJ não consegue. Hoje aqui no Educação e Cidadania eu estou conversando com Alcides Andrade, que ele é vice-presidente da FAMPESC, e você vai gostar, Alcides, de ver a próxima reportagem.